Você sabia que é possível economizar dinheiro mesmo ganhando um salário mínimo? Isso parece bom demais para ser verdade, mas é sim possível economizar dinheiro mesmo ganhando um salário mínimo. O salário mínimo no Brasil atualmente é de R$ 1.212, e mesmo que esse valor aumente ao longo dos anos, ainda assim é um valor muito baixo para se ter um custo de vida, ainda mais se o local onde você vive fica na região central da cidade. A maioria das pessoas hoje em dia quer economizar dinheiro para poder ter uma boa estrutura familiar e planejar o futuro. Todos nós temos objetivos que queremos alcançar, como por exemplo, viajar ou realizar o sonho da casa própria. No entanto, isso pode parecer impossível quando você está sobrevivendo de salário em salário. Segundo a CNN, 25 milhões de lares americanos estão vivendo de salário em salário. Quando o dinheiro está apertado, economizar qualquer quantia pode ser a última prioridade porque você está apenas tentando sobreviver. Mas, todos nós sabemos a importância de economizar dinheiro para realizar os nossos sonhos. E com isso, eu separei 8 dicas de como economizar dinheiro mesmo ganhando um salário mínimo. E a primeira dica é: parar de ter gastos clichê. Mas o que são gastos clichês? São aqueles gastos que todo mundo faz quando começa a ganhar algum dinheiro, que é comprar um carro ou uma casa. Uma pesquisa mostra que 65% de tudo o que o brasileiro ganha, vai só para esses dois gastos que são o transporte e moradia. Mas por que é ruim comprar um carro ou uma casa? Na realidade não é que isso é ruim, é que dependendo da sua condição financeira, isso pode acabar se tornando um pesadelo para você e se tornando uma dívida impossível de pagar. Nós podemos dar o exemplo do carro que, querendo ou não, ele acaba se tornando um passivo, ou seja, ele não vai te dar lucro, apenas prejuízo, porque você vai ter que gastar com seguro, gasolina, e também a manutenção, que tudo isso junto pode custar muito mais do que 3 salários mínimos. Claro que ele pode ser uma fonte de renda para quem trabalha como motorista de aplicativo, ou ele pode ser só um bem material que se acaba perdendo o valor a cada ano e perde valor mesmo que você não use ele. E o outro gasto clichê são os imóveis. O problema não é comprar um imóvel. O problema é comprar ele antes da hora. Tem gente que diz querer ter o próprio imóvel e que não vale a pena pagar por um aluguel. E mesmo que as parcelas sejam mais caras, essas pessoas dizem que valeria a pena por estarem pagando por algo que é delas, certo? Errado. Na realidade, quando você compra um imóvel financiado, esse imóvel é do banco até que o financiamento seja 100% quitado. Com o financiamento, você tem um compromisso de anos pagando essas parcelas até ter o imóvel quitado. O problema é que, muitas vezes, esse planejamento não é feito. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa tem um salário de R$ 5.000 e paga parcelas do imóvel de R$ 3.000. Até aí tudo bem, mas daí surge uma crise, ou a pessoa perde o emprego, ou alguma outra tragédia acontece, e ela deixa de conseguir pagar e acaba se endividando, e isso acaba se tornando uma bola de neve. Por isso, além de tomar cuidado para não comprar um imóvel ou um carro antes da hora, é recomendado que você tenha uma reserva de emergência para que você passe por momentos como esse com tranquilidade. Mas além de evitar os gastos clichês, é importante você rastrear o seu dinheiro. Essa dica é ridiculamente simples, mas para algumas pessoas pode ser muito difícil de fazer. O que você tem que fazer é, durante um mês inteiro, registrar cada centavo que você gasta. Seja através de um papel e caneta ou até mesmo de uma planilha do Excel. Com isso você vai conseguir identificar de onde o seu dinheiro vem e para onde ele está indo, e a partir disso, saber qual a melhor decisão a ser tomada para cortar gastos e ter uma margem de dinheiro maior para poder economizar. Depois de identificar quais são os seus maiores gastos dentro de um mês, você deve partir para a ação e começar a cortar os gastos. Alguns cortes serão fáceis, já outros nem tão fáceis. Geralmente os maiores gastos estão relacionados à moradia, ou seja, aluguel, alimentação, roupas e lazer. Tudo bem que todo mundo gosta de sair no final de semana e ter uma boa refeição, e você pode fazer isso sim, mas é importante ter um equilíbrio entre a quantidade de vezes em que você faz isso por mês e a quantidade de dinheiro que você gasta com essas opções de lazer. Também considere cortar gastos com coisas que você pode viver sem, como por exemplo diminuir o pacote de dados da operadora, pagar um pacote menor na academia, e até mesmo diminuir a quantidade de assinaturas dos serviços de streaming, já que a maioria das pessoas hoje tem mais de um aplicativo de streaming baixado no seu celular. A próxima dica para você economizar dinheiro mesmo ganhando um salário mínimo é por utilizar a regra 50-30-20. O que isso significa? A regra 50-30-20 é uma maneira inteligente de gerenciar o seu dinheiro e seguir um orçamento, mesmo que seja com um salário mínimo, o que significa definir prioridades para os seus gastos.
Essa abordagem significa dedicar 50% de sua renda para necessidades, 30% para desejos e 20% para economias e pagamentos de dívidas. Se uma de suas despesas exceder essas porcentagens, você pode fazer alguns ajustes para que essa regra se enquadre no seu orçamento. Antes de aplicar esta técnica, primeiramente, você deve procurar quitar todas as suas dívidas, caso você tenha. Logo após isso, comece a sua reserva de emergência para que, caso surja algum imprevisto, você possa seguir com tranquilidade. Mas outra dica que você pode aplicar nas suas finanças pessoais é por parar com a improdutividade. A improdutividade pode surgir por muitos motivos e principalmente por conta da procrastinação, que é basicamente não fazer o que você tem que fazer, e acabar deixando para fazer depois. Isso se aplica em vários sentidos, como por exemplo, deixar de fazer um trabalho que pode te fazer ganhar uma grana extra, deixar o trabalho acumular ao invés de terminar o quanto antes para poder chegar em casa mais cedo, e também dormir demais. Para você ter uma ideia, os seres humanos gastam cerca de 23 anos dormindo ao longo da vida, isso é praticamente um terço da vida. Isso não quer dizer que você não deve dormir, mas a lição que nós podemos aprender disso é que o tempo também é um gasto. É claro que sempre é preciso manter um equilíbrio. Só que para ter algum tipo de evolução, é necessário que tenha algum tipo de desequilíbrio para que seja possível você sair do lugar, e isso se aplica em qualquer área da vida, até mesmo para economizar dinheiro. Por exemplo, é muito comum de ver as pessoas indo para os bares e baladas nos fins de semana. Para uma pessoa que ganha um salário mínimo e que ainda deseja manter esse estilo de vida, é algo impossível de sustentar isso sem passar por dificuldades. Por isso é necessário fazer sacrifícios e inclusive parar com esse estilo de vida de improdutividade que não te ajuda a evoluir e muito menos economizar dinheiro. Mas uma outra coisa que vai te ajudar a economizar dinheiro mesmo ganhando apenas um salário mínimo é por fazer compras fora de época. Todo mundo gosta de comprar, seja uma compra pequena ou uma grande compra, essa compra sem dúvida vai nos deixar mais felizes por pelo menos alguns dias. E o que você deve fazer é realizar as suas compras fora de época. Mas como aplicar isso na prática? Basicamente o que você deve fazer é realizar compras de produtos que não estão na época de comprar para poder aproveitar os baixos preços e fazer sobrar mais o seu salário. Algo que acontece basicamente em todo tipo de mercado e economia em todo o mundo é que os produtos mais procurados geralmente têm o preço bem elevado justamente pela grande procura. E isso acontece também com roupas e vários outros tipos de produtos que podemos imaginar. Com certeza, você já deve ter se deparado com um casaco que ficou muito caro simplesmente porque está na época do frio, ou com televisão que subiu absurdamente o preço em época de Copa do Mundo. Por realizar compras fora de época, você vai evitar essa dinâmica do mercado de oferta e demanda. Mas além disso, para poder economizar mesmo ganhando um salário mínimo, você também pode pedir descontos. Muita gente acha feio pedir descontos, principalmente quando a compra é muito baixa. Mas isso não deve ser um empecilho para você poder pedir um desconto, seja qual for o tamanho da compra que você realiza. O que você tem que ter em mente é que por estar tentando sobreviver apenas com o salário mínimo, às vezes será necessário pedir alguns descontos. E o que muitas pessoas não sabem é que a maioria das lojas já deixam uma margem maior no preço do produto, justamente para poder dar um desconto quando o cliente pedir. Além de pedir descontos, você também pode considerar comprar coisas por atacado. Grandes lojas de atacado vão permitir que você realize compras por um preço que na maioria das vezes é bem mais barato que o mercado tradicional do bairro onde você mora. O atacado oferece produtos em grandes quantidades e a preços menores, pois comercializam as mercadorias diretamente das fábricas. Para se ter uma ideia, os preços do atacado podem ser até 50% menores do que no varejo, isso devido à venda em grandes quantidades. Essa estratégia de comprar por atacado é uma ideia bem antiga e que funciona perfeitamente, principalmente quando se trata da alimentação. E com isso, vem a próxima dica que é: faça planejamento para as compras. Um pouco de planejamento antes de ir ao supermercado pode te ajudar muito a economizar dinheiro em compras. O que você deve fazer é verificar a sua despensa e fazer uma lista de compras para evitar comprar algo que você não precisa. Você também pode procurar programas que oferecem desconto através de cupons ou de programas de fidelidade ou cashback para maximizar suas economias enquanto faz compras. Em alguns lugares as pessoas compartilham seu número de telefone ou endereço de e-mail, em troca de descontos que as lojas oferecem. Já algumas lojas e até mesmo farmácias, disponibilizam um bom desconto em troca do seu número de CPF. Particularmente eu não gosto de compartilhar o CPF mesmo que seja por um bom desconto, mas pode ser uma boa opção se você realmente estiver precisando do desconto.
E por fim, a última dica é mais importante dica que você deve fazer para poder economizar dinheiro é por melhorar os seus ganhos. Se você cortou seus gastos até o osso e ainda está tendo problemas para pagar as contas, é hora de considerar outras fontes de renda, porque afinal de contas, depender apenas do salário mínimo pode te trazer grandes prejuízos financeiros. E você pode fazer uma renda extra de diversas formas, seja por realizar algumas horas extras no trabalho, ou até mesmo por realizar alguma atividade paralela vendendo algo que você já nem usa mais. Hoje em dia, muitas pessoas procuram fazer uma renda extra para não ter que sobreviver apenas com o salário mínimo. E uma ótima ferramenta que você pode utilizar é a própria internet. Você pode utilizar, por exemplo, o seu próprio Instagram para poder divulgar alguma peça de roupa que você nem utiliza mais, ou poder começar a divulgar bijuterias por um preço acessível e que com certeza irá aparecer muitos compradores. Se você não quiser usar a sua rede social como forma de vender produtos, você pode optar por trabalhar como freelancer. Existem diversos sites na internet que te permitem trabalhar como freelancer e que não vai comprometer o seu trabalho atual. Os trabalhos nessas plataformas geralmente vão de escrever textos ou artigos para blog, escrever um e-book e até mesmo criar um site. São diversos tipos de trabalhos que você pode realizar, você pode se candidatar aos trabalhos disponíveis nessas plataformas e ganhar por trabalho realizado. As possibilidades são enormes, você pode pensar em diversas possibilidades de como usar a internet a seu favor. Outra forma de ganhar uma renda extra através da internet é por pensar de forma estratégica. Algo que muitas pessoas estão fazendo ultimamente é usando as redes sociais para poder ganhar mais do que apenas um salário mínimo. Mas não se engane, não é apenas criar uma rede social e sair divulgando produtos na tentativa de fazer vendas. É necessário estratégia para que o negócio dê certo. Caso você queira saber mais sobre como isso funciona, clica no link da descrição para saber mais sobre esta oportunidade. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like para me ajudar a continuar produzindo mais conteúdos como esse. Obrigado por ter assistido até aqui, e até o próximo vídeo.